Senhores, estou gravando. Então, por favor, conforme disse o Edson, não sigam para o banheiro. Se forem, deixem o celular. Entendeu? Comportem-se, que está sendo gravado. O recado paroquial é o seguinte, deixa eu falar para vocês. A gente optou, né, por gravar as sessões, até para disponibilizar o nosso estudo para quem quiser assistir. Né? Vocês, assim, então, o aviso é o seguinte, está sendo gravado e eu estou jogando lá no grupo, como vocês têm visto, né? Então, tudo que a gente fala aqui, que se refere, lembrem disso. A gente está gravando. Se vocês não quiserem, a gente não grava. Eu acho uma perda de oportunidade, porque tem gente que está gostando, quem não está podendo vir, está assistindo, está gostando de ver os comentários, ver tudo isso. Entendeu? E como é basicamente um estudo, não acho que ninguém falou nada inapropriado sobre nada, né? Quer dizer, inclusive ninguém falou mentira nem nada parecido. Né? Embora no outro grupo tenha tido aí 1 hora de reclamações sobre febre, sobre uma série de coisas. Mas foram dúvidas, foram questionamentos e opiniões. Opiniões, né? Não há problema nenhum isso daí. Então, é esse o aviso paroquial. Então, só alertar vocês. Caso a maioria não queira, a gente para de gravar. E para de publicar, entendeu? Mas eu acho que é uma grande perda de oportunidade a gente perder esse conhecimento aí. Já tem outros grupos até imitando a gente, lá em São Paulo, que gostaram da ideia de fazer esse esquema que a gente montou, né? Com Facebook, troca de ideias, de materiais de estudo e tudo mais. Bom, podemos começar? Vamos começar? Vamos lá, então? Então, vamos embora. Quem é que vai fazer a oração de hoje? Para a gente abrir. Bem? Nenhum candidato? Porque eu já encerrei semana passada. Hoje alguém dá abertura. Então, vamos lá. Quem é que quer fazer a abertura aí? Um candidato? Então, tá bom, eu faço. Né? Então, vamos lá. Deus, Jesus, nossos guias, protetores, toda a espiritualidade amiga, obrigado por mais essa oportunidade de aprendizado e de crescimento e evolução que temos para no grupo estudarmos o Espiritismo, nos melhorarmos como seres humanos diariamente e adquirirmos novos hábitos, novos comportamentos e nos tornarmos cada dia melhores, evoluindo e ajudando ao próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Ok. Eu acho que é interessante sempre a gente tentar lembrar o que a gente viu na aula anterior. O que vocês acham da ideia? Fazer um... Boa noite, seu Rony. O que vocês acham da ideia? Vamos dar uma lembrada aí? Pode ser. Vamos lá, então. O que vocês lembram que a gente viu na aula passada? Não vale cola, de cabeça. Ô, Genesi, cola não vale, de cabeça. Eu vou ler meu resumo aqui, tá? Não, resumo não vale. É de cabeça, não estou com nada nas mãos, Tá nas mangas. Então... Nós falamos das ciências filosóficas, né? Isso. As ciências filosóficas. Que naquela época... era uma disciplina, né? Uma disciplina na universidade, na época de Kardec. Isso. Na verdade, pertenciam às ciências morais. Uma delas era filosofia. Das ciências morais. Filosofia... Como é que era? Era filosofia...
espiritual e você tinha a psicologia experimental. Eram as duas principais, mas não tinha outras também. E o que elas tinham de diferente, você lembra? Por que era uma ciência diferente isso? Por que as ciências morais eram diferentes das outras ciências que existiam na época? Alguém lembra? Hein? Lembra? As ciências morais, elas eram ciências que consideravam o ser humano, elas consideravam o espírito, a alma. Então, por exemplo, a psicologia experimental, ela entendia que o homem não era só a matéria, mas também era a sua alma. Entendeu? O ser humano como uma alma encarnada, né, Satiro? Justamente, como uma alma encarnada. E as outras ciências, que eram ciências exatas, que era a matemática, e as naturais, que basicamente era física e química, e que usavam a matemática também, elas eram materialistas, né? Continuaram sendo materialistas. Então, essa é uma das características que tinha naquela época. Que outra característica que você tinha naquela época, que a gente viu? Alguém lembra mais? Na época do início do Espiritismo? Nesse sentido? A questão da igreja, né? Que a igreja não respondia mais os anseios das pessoas. Né? Que você tinha o quê? Fé cega e obediência passiva. Lembram disso? Aham. Hein? Sim. E isso ficou mais forte na reação espiritualista, né? Que eles não aceitavam mais os dogmas da igreja e nem o materialismo, né, Satiro? Justamente. Aí Eles então saiu analisavam. esse grupo. É isso aí que eu lembro também. Né? Ou seja, eles analisavam o homem e até Deus, né? Tinha uma matéria, eu sempre esqueço, Teodiceia, né? Estudava Deus. Sério. Eles analisavam sobre o aspecto da razão, da ciência, né? Aham. Estudando na razão, né? Então era um estudo que era um estudo que bem diferenciado do que a igreja fazia. Aham. Então, E fala. nós comentamos também aquela da Revista Espírita, né, da resposta que o Kardec deu Isso. ao Aquele padre, né? catolicismo, né? Que ele estava sendo questionado lá pela igreja, que era mais uma religião, né? Então, Aceita. aí eles isso. É. Acho que eu li aquilo, eu lembro que eu li aquilo porque eu achei muito interessante, porque hoje em dia ainda tem gente que repete o mesmo argumento, né? De que o espiritismo é uma religião, é uma seita, quando Kardec Dogma. respondeu dizendo que não é. É muito mais ciência e filosofia do que religião. Aham. Então, assim, a gente, desde o do nascimento, a gente já tinha essa preocupação muito forte em não ficar apegada como é que chama? As liturgias das religiões. Tem liturgia. Dogmas, né? Oi? Quem está falando? Não se apega aos rituais. Isso, aos Rituais. rituais. Justamente. Além de, filosoficamente, buscar uma resposta, né? Cientificamente, filosoficamente, dentro do homem. Por que a gente se sente do jeito que sente? Né? E começar a mexer com essa parte toda daí. Né? Até no estudo de sábado, quem tiver oportunidade, dá uma olhada lá, porque a Juliana estava lá fazendo e foi muito boa a explicação que ela deu sobre toda essa parte psicológica, tudo isso aí. Ela conduziu muito bem a explicação dela, foi muito boa. Quem quiser se aprofundar, é uma horinha e pouquinho, uma horinha lá, vocês vão assistir e vão ter uma bela explicação sobre todo esse aspecto da psicologia, das ciências, né? Ela que já fez esse estudo, ainda conduz esse estudo com outros grupos. O que mais vocês lembram daí que foi importante, né? Que ficou em vocês na vez passada?
que vocês lembram? Lembra mais alguma coisa que ficou? Acho que não. É isso aí, né? Por enquanto, Foi isso. acho que foi isso aí mesmo. Assim, eu também não estou... Quais pontos são esses? Olhando aqui rápido. Teve toda aquela história que a gente falou da adulteração, mas a gente já já falou sobre isso, né? Como é que era feita, como é que foi feita a comprovação da adulteração e a correção. Basicamente foi isso. Tinha bastante coisa sobre isso, né? É isso aí. É isso mesmo. Aí a gente, no prefácio do Paulo, fala sobre essa questão da ciência, contesta, ciência filosófica. Né? E lembra que foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou ao Espiritismo. Uma diferença que eu gosto de ressaltar, eu tento lembrar sempre é o seguinte: o espiritualismo, ele acreditava na alma, mas ele não tinha o conceito da reencarnação. O conceito da Por isso que reencarnação, dizia que era uma alma encarnada, né? O ser humano como uma alma encarnada, né? mas era uma alma, ou seja, existia um espírito dentro do corpo material. Mas eles não evoluíram nesse sentido. E aí o Espiritismo ajudou, inclusive, eles a evoluírem nesse sentido, né? O Espiritismo ajudou a se evoluir nessa questão da reencarnação, que não existia. Ele partiu do espiritualismo racional, né, Satiro? A ciência, o Kardec desenvolveu Sim. a doutrina e os espíritos espíritos também em cima das ideias do espiritualismo racional. Isso, espiritualismo racional. Né? É isso mesmo. E foi que tinha várias disciplinas que consideravam 5% o homem como alma encarnada, né? Isso. Não só o corpo. Não se bastava em si. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fica à vontade. Eu estou tentando só relembrar para a gente fazer um aquecimento, para a gente poder começar a falar da continuação. Basicamente, a grosso modo, foi isso que a gente falou. O pluralismo racional surgiu na Universidade Francesa, a missão de promover a regeneração da humanidade. O ensino das ciências filosóficas para os universitários, professores, jovens e estudantes. Aí eles tinham ensinados a aprender pela disciplina lógica, então tinha disciplina de lógica, a agir pelo dever na moral teórica e prática. Essa moral teórica e prática é o início da questão da moral autônoma. Que a gente... Essa moral, Satiro, está lá naquele livro que você postou lá no Face do Paulo Janet. Se a gente lê a parte da moral lá, é isso. Exatamente isso. É de isso. lá. E a outra matéria é a Teodiceia, né? Teodiceia, tá vendo? Acertei o nome aqui, né? Que estuda Deus, né? Isso deu a essa geração a esperança de construir uma sociedade igualitária, com oportunidades para todos por meio do esforço voluntário de cada um. Né? Nós podemos finalizar com a última citação que o Paulo fez aqui, né? Na parte do prefácio do Paulo, antes de vir a introdução de Kardec, que a gente vai começar agora, ele faz uma citação aqui de Kardec, que é da Gênese, no capítulo 18, item 23. O Espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz dessa renovação uma necessidade. Ou seja, à medida que a gente evoluiu, né, virou uma necessidade para a gente. Por seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela elevação de seus propósitos, pela generalidade das questões que ela abraça. O Espiritismo está, mais que todas as outras doutrinas, apto a secundar o movimento regenerador. Por isso que é contemporâneo, surgiu no momento em que podia ser útil, pois para ele também os tempos são chegados. Vindo mais cedo, encontraria obstáculos intransponíveis,
teria fatalmente sucumbido, já que os homens satisfeitos com o que tinham não sentiam ainda a necessidade daquilo que ele oferece. Atualmente, nascido com o movimento das ideias que fermentaram, encontra o terreno preparado para recebê-lo. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, assustados com o abismo aberto à sua frente, acolhem-no como uma âncora de salvação e uma suprema consolação. Então, é aquilo que a gente falou, né? Era o momento exato para que os espiritismos surgissem. Ok. Então, e daí vamos para o início. Introdução à primeira edição, publicada em janeiro de 1868, que foi a única introdução que existiu. Não foi reescrita nunca, de Allan Kardec. E daí, vocês deram uma lida? O que vocês acharam? O que vocês viram de interessante no estudo que vocês fizeram? Ah, não tá bom. Vocês querem que eu publique a tela da minha Gênesis aqui para vocês? Ajuda? A mim não, vocês têm, né? Então, primeira página aí, daí não é grande, né? Quais são os pontos principais que vocês perceberam nessa introdução de Allan Kardec? Ele chama a atenção, na opinião de vocês. Ninguém? Ninguém vai comentar nada? Vamos participar, né? Eu acho que é bem interessante, né, nessa primeira introdução, falar aqui no terceiro parágrafo, né, onde, ao demonstrar a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo dá a solução para a imensidão de fenômenos não compreendido e considerado por esse motivo inadmissível por certa classe de pensadores, né? A gente, quando observa isso, a gente hoje entendendo um pouco mais do espiritismo, dessas informações sobre milagres, fenômenos, a gente consegue entender que às vezes as pessoas tão inteligentes, né, com o seu conhecimento, parece tão fácil, tão simples e não consegue explicar, né? Porque fica uma lacuna ligar em um mundo material com o mundo espiritual. Se não compreender essa existência, né, do nosso espírito, é muito complicado. Fica uma lacuna que você não explica, né? Vê isso dentro da psicologia, né? Dentro da psicologia, da psiquiatria, tu fala com o médico psiquiatra, com todo o seu conhecimento, ele, quando chega num determinado momento, ele tem uma quebra ali para ligar, né? Então, isso é muito interessante, por como o Espiritismo veio transformar a gente como um ser integral, com todos os sentidos nesse processo, né? De autoconhecimento também. Isso. Né? Ou seja, a gente tem um elemento material e um elemento espiritual. Esse começo fala bem claramente disso, como sendo a intenção dele, né? Ou seja, a gente consegue explicar não olhando só para um ou só para outro, né? Porque já tinha o materialismo e você tinha a igreja. E sim, quando você junta os dois, que era o que o espiritualismo racional fazia e que o espiritismo se propôs a seguir. Ou seja, vamos olhar o mundo olhando para os dois lados. Não é nem só material e nem só espiritual. É os dois juntos. Aí você responde a muitas perguntas que não tem como responder. Não. Como diz aqui no primeiro parágrafo, completando o que a Heloísa e você falou, que é o objetivo dessa obra, né? O objetivo, o estudo dos 3 pontos, até agora diversamente interpretados e comentados, que é a Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas, né? Essas novas leis seriam a descoberta que o mundo espiritual também tem uma lei do mesmo jeito que a gente tem, né? E é essa interação que você falou, Satiro, de um mundo com o outro, porque a gente interage, né? Como a gente tem um corpo
o material do mundo invisível, do mundo espiritual, né? Então, nós estamos em constante relação com o mundo espiritual. Né? Então, aí que vai desenrolar o assunto mais para frente, referente a isso, que é essa interação do elemento espiritual com o material, que até então era desconhecido, né? Isso. Uma pergunta para vocês, se alguém avançou nesse sentido, aqui não fala sobre isso, ou se alguém já sabe ou já avançou algum dia nesse sentido. O que é Deus, segundo o espiritualismo? Ou seja, como é que o espiritismo que vem do entende Deus? Entende esse sagrado, essa coisa espiritual, esse mundo espiritual, chamei. Como é que se entende esse mundo espiritual? Como é que o espiritismo propõe a entender isso e explicar isso, inclusive cientificamente, né? Você fala dentro do espiritismo ou Satiro? Não entendi a pergunta. Cortou na hora que você falou? Se você fosse explicar como espírita, assim, o espiritualismo ali, aquilo que fala, já tinha isso. O que é Deus? O que é Deus não? O que é essa questão do mundo espiritual? Como é que você comprova aqui que a gente tem um mundo espiritual? Vocês lembram disso? Será que a gente podia dizer que isso passa pela questão das leis da natureza? Sim. Sim, ele faz assim, porque falar, né, o que é Deus é bem mais complicado, porque você tem... Não estou perguntando o que é Deus, estou falando sobre uma questão mais genérica. Seria... Não, sim. É porque quando a gente entende assim, a gente tem que parar e expandir, né? Ir para cima, expandir um pouco mais. Então, é como fosse algo muito... com toda uma engrenagem para administrar todos esses órgãos, né? Que é a questão material, espiritual. E que funciona sozinha, né? Que funciona sozinha, é uma engrenagem, né? Então parece ele funciona sozinho, sem ninguém ficar... controlando ali no joystick. E a gente faz parte dessa natureza. Isso. Eu até entendo, assim, que eu posso estar dizendo aqui uma besteira, bem besteirão, assim, mas um dia eu resolvi parar para entender o processo evolutivo do espírito. Quando o espírito chega numa magnitude, assim, de evolução, que ele vira uma energia pura, eu acredito que ele faz parte, essa energia ele vai para o próprio universo, assim, ele se transforma, ele é como se fosse uma nova estrela, uma nova... Porque o que nós vamos fazer com o espírito totalmente só luz, né? Então, assim, a gente fica como se fosse uma engrenagem mesmo, ó, dá mais vida para algum orbe, para o próprio universo. Assim. A gente faz parte aí. Mas entende, quer dizer, uma maneira simples de você colocar Deus no nosso mundo, cientificamente, é reconhecer a existência na minha opinião, né? Quer dizer, quando a gente reconhece a existência das leis da natureza, né? Satiro. Oi, Susana, fala. Me desculpe, a pergunta era como é que a gente pode reconhecer que existe um mundo espiritual estando aqui no mundo material? A pergunta era essa, não? Mais ou menos isso. Aqui usando o conhecimento que a gente tem até agora. Ou um pouco mais. Eu acho que seria pelo fato de que não há efeito sem causa, né? Sim. Então, a gente vê que tudo que existe aqui deve ter alguma causa, e essa causa é extrafísica, né? Porque não há nada no mundo físico que tenha o poder Bem lembrado. De criação. Esse aí é o aspecto filosófico, né? Sim, eu acho que sim, é um aspecto filosófico. É um aspecto filosófico. Aí a gente... também, isso aí está valendo, você lembrou muito bem. Essa parte está valendo, com certeza. Né? Mas... Você perguntou também anteriormente qual o conceito, né, que nós fazíamos, o que é Deus, né? Eu acho que isso, se me lembro bem, é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? O que é Deus, né? Mas causa primária de todas as coisas, né? É que, além de puxar pelo aspecto filosófico, eu quero puxar, assim, o nosso dia a dia. A gente, obviamente, filosoficamente olhando, tudo tem um motivo de existir.
e tem alguém, né, que fez isso, filosoficamente falando. Pronto, você achou Deus. Mas eu estou falando da questão do nosso mundo espiritual. Aí eu acho que é mais significativo a gente puxar para a questão das leis da natureza. O que vocês acham? No sentido que essas engrenagens todas que foram se formando, né, e estão se formando ainda, elas têm uma lei básica e elas se desenvolvem, vão se desenvolvendo no dia a dia, e nós vamos nos desenvolvendo juntos. Não somos atores no meio, a gente faz parte dessa natureza. Entendeu? A gente também é a natureza. A gente está se desenvolvendo. A gente tem algumas diferenças dos outros tipos de vidas que existem, né? De vida orgânica que existe nesse mundo. Mas concordam que a gente faz parte disso daí. Né? Ou seja, a gente não é um ser superior, não é nada assim. Não. A gente está no meio cumprindo o nosso papel, que é um papel mais evoluído que o dos animais, por exemplo. Né? Mas a gente está no meio desse universo todo que tem as duas forças agindo aí. Né? Até porque a matéria é a mesma, né? O fluido cósmico universal é composto pela natureza, pelos nossos corpos materiais e animais, então nós somos parte da natureza. Nós somos Bem, isso mesmo. Vamos lá. O que mais? O que vocês perceberam aí mais aí ou mais à frente? Estou olhando minhas anotações aqui também. Eu achei um parágrafo interessante. Essa solução se encontra na ação recíproca entre o espírito e a matéria. É verdade que ela tira da maior parte desses fatos seu caráter sobrenatural. Mas o que tem um valor maior? Admiti-los como resultado das leis da natureza ou rejeitá-los completamente? Sua rejeição absoluta leva consigo o próprio alicerce do edifício. Ou seja, se alguma coisa aconteceu, ela tem uma explicação. Você não pode rejeitar e dizer que não aconteceu. Mas, por outro lado, uma causa sobrenatural não responde a isso. Existe um motivo, né, disso ter acontecido, a gente não entendeu ainda. Então, está nas leis da natureza, essa compreensão aí que a gente não teve ainda. Somente naquela época, né? Lembra que a química, a física estava se iniciando naquela época, né? Mesmo hoje, né, com todo o avanço que a gente não sabe uma série de coisas ainda aí, né? Sua rejeição absoluta leva consigo o próprio alicerce, enquanto que, admitindo desse modo, apenas suprimindo o acessório, deixa essa base intacta. Eis porque o Espiritismo conduz tanta gente à crença de verdades que não há muito tempo consideravam utopias. Né? Ou seja, na medida que as descobertas científicas foram sendo feitas, as utopias, os milagres foram sendo desvendados e a gente foi vendo que a natureza é que faz isso daí. A gente está dentro da natureza. Só não conseguir enxergar isso. Né? E daí? Vale tudo. Se quiser ir para o final do capítulo, comentar alguma coisa, pode. Qual o estudo que vocês fizeram aí para a gente ver? Eu não preparei aula nenhuma, tá? Estou só comentando aqui. Acho, na metade do parágrafo seguinte, ele fala: o Espiritismo não tem nem mistérios, nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito com clareza, a fim de que todos possam julgá-lo com conhecimento de causa. Né? Ou seja, não se esconde as coisas como na igreja, por exemplo. Né? Ou seja, é transparente. A gente tenta explicar e mostrar como as coisas são feitas. Não existe um ser que ninguém sabe como, vem cá e faz o que ele tem que fazer. Isso não existe no Espiritismo. Né? Como existia na igreja, existe até hoje na igreja. Né? Um ser superior que faz tudo. Vejo que com a natureza esse ser não existe, né? A natureza se rege pelas suas regras, nós estamos no meio e não precisa de Deus mandar nada acontecer para que as coisas aconteçam. Elas estão no mecanismo, como alguém falou aí, né? É um mecanismo que funciona com engrenagens e a gente está no meio dessas engrenagens. No entanto, cada coisa deve chegar a seu tempo para chegar com toda a segurança. Uma solução dada precipitadamente, antes da questão ser completamente esclarecida, causaria mais retrocesso do que avanço. Kardec falando de como é que ele vê o esclarecimento desse conhecimento que os espíritos estão passando para a gente, né?
eles só passavam quando eles percebiam que a gente podia receber e quando a gente tinha a competência e o esclarecimento, o entendimento para poder compreender o que eles estão falando, né? Senão não faz sentido passar, a gente não ia compreender, só ia confundir a gente, né? Então... Eu acho que isso é o que faz muitas pessoas terem a curiosidade e começarem a estudar o Espiritismo, né? Porque como você mesmo falou, a Igreja Católica, assim como outras igrejas, elas não trazem muitas respostas para nós das dúvidas que a gente tem do que acontece, como acontece, né? Fica meio que limitado, né? E o Espiritismo, ele só não te traz a resposta quando não está ainda no nosso grau de conhecimento, né? Ainda tem determinadas coisas que para o Espírito ainda não é o momento de nos revelar, como assim na época não foi, né? Que eu acredito que conforme a gente vai evoluindo, né? No caso assim, essas explicações vão acontecendo. Provavelmente vai vir outros livros, vai vir outros estudos que vão começar a revelar outras coisas que hoje talvez a gente não tenha capacidade e compreensão, mas que no futuro talvez a gente já tenha, né? Eu concordo contigo, mas o que eu acho assim é que é bem isso mesmo, os livros estão vindo, né? Quer dizer, tem muita coisa acontecendo, a física evoluiu muito, hoje a gente sabe até de universos paralelos, né? Já tem teoria de universos paralelos e coisas, até isso você já tem. Na medida que a gente vai vendo, a gente vai começando a compreender certos aspectos que não estavam claros antes, porque a gente não tinha nem competência para compreender, né? Não é só questão filosófica, tem que ter uma base, uma questão científica por trás aí, né? E aí, na medida que a ciência do homem evolui, a gente consegue evoluir junto, né? A gente vai sabendo como fazer isso funcionar. Né? Exato. Acho que por aí mesmo, é bem por aí mesmo que a gente funciona, né? É meio que desmistificar por completo qualquer tentativa de acreditar num ser sobrenatural, em algo fantástico que nunca terá explicação. Mas o que é legal, assim, quando tu lê o livro dos Espíritos, para tudo, para qualquer tipo de situação, seja para uma doença, seja por algo, tem uma resposta, né? Tem uma resposta, isso que é. Tem muita resposta lá. Isso. Concordo contigo. Não, eu acho que tem os dois lados. Tem um lado do que ela nos trouxe, o próprio livro dos Espíritos foi um grande passo, mas eu acho também que tem o lado para a gente ainda hoje, que é o que a gente falou, está vendo desde a aula passada. Lembra que naquela época você vivia uma religião com a igreja, né? Você está na Europa, né? Então a igreja é a igreja católica, eminentemente. Já tinha a igreja protestante, mas, né, a católica é a grande igreja que existiu, aonde você era chamado a acreditar naquilo que eles dissessem e a obedecer aquilo que o Deus superior mandou você obedecer. Ou seja, é aquele negócio de você chegar para o seu filho e falar assim, o negócio é o seguinte, guri, acredita no que eu estou dizendo e faz o que eu estou mandando. Basicamente é a mesma coisa, né? Quer dizer, E aí você, né, por muito tempo, as crianças ouviram, mas chega uma hora que ela começa a pensar, né? Começa a falar, pô, peraí, que história é essa? Eu tenho que... Me explica direito isso aí, né? Quer dizer, aquele famoso, não, mas vai fazer porque sim. Porque sim, por quê? Aí a criança começa a perguntar. E eu acho que isso é inato no ser humano, ele quer saber o motivo das coisas, é inato na gente. Com a nossa evolução, isso ficou mais claro ainda. Antes eu tinha medo de perguntar, né? Sabe aquele negócio? Se eu perguntar muito para minha mãe, ela me dá uma chinelada. E dava mesmo, entendeu? Para de perguntar, Guri, vai fazer o que... Vai brincar no quintal. Dava uma chinelada em mim. Mas tem uma hora que ela não pode mais dar chinelada todo dia. Ela vai ter que parar e me explicar alguma coisa, entendeu? É a mesma lógica. Daí começa também a entrar essa questão dos dogmas, né? Daí cada religião criava o seu dogma, que muitas vezes era bem diferente daquilo que é o mais impressionante do que está na palavra, na Bíblia, né? É muito mais relacionado à religião, à cultura da religião, do que está na Bíblia, né? Do que, né? Bem diferente do espiritismo, que tenta interpretação, exatamente. Justamente, justamente. A única coisa que você tem ali na religião católica
é a questão das parábolas na Bíblia, né? Ou seja, elas te dão várias dicas, mas se você olhar, elas são ainda questões muito primárias, são filosóficas, no máximo, né? E eu quero saber mais. Quem é que vai me dizer mais? Não, fica quieto aí, você tem que acreditar no que está sendo dito e para de perguntar. Tem gente que aceita isso, né? Tem gente que não aceita. Eu dei muito trabalho para minha professora de catequese. Eu tive catequese, aí ela dizia, porque Deus está sempre olhando a gente, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá, e por que eu tenho que ir falar para o padre? Se ele me ouve, por que eu tenho que... Ah, mas o padre... O padre que ia enviar os pecados para ele. Eu disse assim, não, eu acho que eu confessei uma vez só na minha vida para fazer a catequese. Eu falei, não é ele que vai ter, eu falo direto. Não, aí você, até usando esse exemplo que a gente está falando, olha que interessante. Como é que as coisas se colocam, né? Como você questiona muito, você é chamado a obedecer sem perguntar. Uhum. Né? Ou seja, é uma obediência passiva. Você obedece porque eu estou mandando que você obedeça. Não é algo que você quer fazer. Você não quer por você obedecer. Você obedece porque estão mandando você obedecer. Né? Quer dizer, nós estamos falando dessa moral heterônoma que não é só do catolicismo. Vamos deixar isso bem claro, tá? Assim, eu já tive chance de estudar todas as religiões e todas elas passam por esse caminho. É que esse era o caminho de controle, né? De poder, né? Se você libera todas as informações, seja em qualquer religião, até em política, na sociedade, você informa tudo, você não tem poder perante as pessoas. Então, isso, na época, a igreja fazia porque ela era uma questão de poder, tanto... Não, mas só pergunta, né? O hinduísmo era a mesma coisa. Quando eu digo igreja, a igreja geral, né? Um templo, qualquer... Porque na Europa de Kardec era a igreja católica, mas assim, todas as igrejas tinham essa questão da imperfeição do homem, essa questão do castigo. Né? Eu estava assistindo uma série... Você errou, você vai pagar por isso. Isso aí era uma questão, ou seja, qual o próximo passo que segue esse raciocínio? É o castigo, é a punição. Você vai ser punido, você está errando... Quando é que eu paro de ser punido? A hora que você for para o céu. Aí você mereceu. E se eu nunca me merecer? Você vai para o inferno. Aí é pior. Castigo eterno. Disso tudo, que é uma das coisas mais interessantes é que todas as religiões praticamente relatam e sabem da passagem de Jesus Cristo pela Terra, né? E pela história dele, pelo que aconteceu, assim, tudo, tipo, Jesus Cristo era consolador. E muitas das religiões, elas não são consoladoras, né? Sempre vem essa questão do castigo, né? Nunca tem um lado consolador, sempre tem, se você está doente é porque você fez algo, você está tendo que merece, porque sempre na questão do castigo, né? Se você fizer errado, você vai para o inferno, você vai para o umbral. E o legal da doutrina é isso, que ela tem tudo que acontece na vida tem esse lado consolador, que, tipo assim, faz a gente entender o porquê que a gente está passando por determinadas, para que a gente evoluir, né? Mas é isso mesmo. Aí até a gente pode analisar a questão da palavra religião, né? Religião eu nunca esqueço isso, é conexão com Deus. Aí chega um homem qualquer, né? Não interessa quais, e disseram assim, conectar com Deus é o seguinte, vem na igreja que você conecta com Deus. Faz o que eu estou mandando que você conecta com Deus. Ou então vem aqui no templo muçulmano, reza para conectar com Deus da maneira que eu estou te dizendo para fazer no momento e depois você me escuta, porque eu sou representante de Deus. Aí você vai lá no hinduísmo, é a mesma coisa. No budismo, é a mesma coisa. Ou seja, então assim, Deus é a religião no sentido que a gente viu até o momento. Não é. Deus não é essa religião, entendeu? Então, se a gente ficar nomeando o espiritismo como uma religião, você vai cair de cara nesse erro, de ser comparado com as religiões todas que existem no mundo, que são todas uma moral heterônoma, de culpa, de castigo, esse tipo de coisa. Então, a gente... Vamos lá, Humberto. Mas nós precisamos ter cuidado, que o espiritismo está caminhando para isso, tá? Tem muito dirigente aí
que fala, se você não fizer o que o Espírito X mandou, ou se você fizer, você vai para o nosso lar. Se você fizer, você vai para o umbral. Nós temos que ter muito cuidado com isso, dentro do movimento espírita também, tá? Seu Humberto, eu acho que o senhor tem razão. Verdade, Humberto. Como é? Oi? Não entendi, seu Humberto. Eu concordo com o senhor. Eu acho que isso está acontecendo. Mas não acontece só no movimento espírita, isso acontece na nossa vida, no dia a dia nosso. Eu estou falando a nível de movimento espírita, que nós estamos tratando aqui movimento espírita, a nível de movimento espírita. Tá? Ou você, aí colocar, se você for um bom espírita, então você vai para o nosso lar. Se você não for, você vai para o umbral. Mas quem falou isso? Em que obra de Kardec que está? Não é menosprezando os espíritos, porque a gente aprende muito. Emmanuel, André Luiz, por aí a gente aprende muito com eles. Não estou pondo a culpa neles. Nas pessoas que interpretam e querem impor. E o espiritismo você não impõe nada. Mas o que eu estou dizendo para o senhor, seu Humberto, é o seguinte, a gente está estudando essa questão justamente que o senhor falou. O espiritismo nos dá liberdade. Mas eu acho que isso vai além do movimento espírita. Isso é o nosso dia a dia. Isso é o governo que, por exemplo, nesse exato momento, o que vocês acham da pandemia? Ela veio para castigar a gente? Não. Ou faz parte da natureza? Eu entendo a pandemia como criação nossa. Pois é, mas aí o senhor concorda que aí apareceu um monte de gente, diferentes governos, muita gente querendo fazer exatamente isso que a igreja, que a gente falou que a igreja faz, e que o movimento espírita também tenta fazer? Então, essa é uma moral heterônoma, entendeu? Que nos subjuga. Acho que a melhor palavra que eu tenho aqui é busca de subjugação. Concordam? É uma subjugação que eles querem. Que a gente se submeta a eles. Né? Ou seja, submete, está tudo ótimo. Você, inclusive, vai ser salvo. Eu me submeto a esse isolamento social pela minha saúde. Não porque você tem que ficar por isso, o governo, tal, o prefeito que for mandou. Não, preservar a minha saúde. Eu acho que é uma obrigação minha. Não, justamente. Mas aí é uma opção de cada ser, entendeu? Fazer isso. Nós somos livres. E se eu quiser sair e andar sem máscara, eu deveria poder fazer isso. No entanto, eu não posso, né? Vou ser multado, vou ser preso em vários lugares aí do mundo, não só do Brasil. E assim, então, a gente, o que eu acho que é belo na nossa doutrina é que a gente está constatando que isso acontece. Né? Isso é a constatação do que querem, do que já fizeram conosco e tentam continuar fazendo. Mas a gente está aprendendo que existe um outro caminho, que é o quê? Vamos fazer uma fé raciocinada, vamos ter uma liberdade de escolha, vamos nos desenvolver nesse aspecto. Se a gente fizer isso, a gente persegue as nossas opções. E não me interessa o que nenhuma outra pessoa faça. Não interessa, entendeu? Quer dizer, o que ela quer que eu faça é um problema dela. Eu vou fazer o que eu quero fazer, da maneira que eu puder fazer, dentro do que eu acredito que é o melhor. E que, no final, na verdade, me torna feliz. Concordam comigo? Se eu fico feliz com alguma coisa, isso me faz bem. Lembram que a felicidade está dentro de cada um de nós? Você sabe o que é certo e errado, não é assim que dizem pra gente? A gente não sabe o que é certo e errado? Onde é que está a bússola? Está dentro da gente. Então, se eu faço uma coisa certa, eu fico feliz. Se eu faço uma coisa errada, eu tenho sofrimento. Se eu quiser insistir no erro, eu vou estar insistindo em manter um sofrimento na minha vida. Não é isso? Né? Então, assim, para a gente compreender essas questões que estão bem na entrada já do livro, da Gênesis, ele já começa a mostrar isso daí. E aí, o que mais vocês perceberam aí? Não tem muito mais coisa não, mas... Tá? Eu acho aqui que ele fala, tem na página seguinte uma frase que eu marquei, que até porque eu estava estudando esse conceito esses dias, estou estudando, caracteres da revelação espírita, que passa pela questão das faculdades humanas. Vocês estudaram alguma coisa sobre isso? Faculdades humanas? Ou lembram? Quem estudou autonomia, ou lembra de alguma palestra? Quais são as faculdades humanas nossas? Consciência,
Lembra? A gente tem que estar consciente, inteligência e vontade. Né? Vamos lembrar, vocês viram o Paulo já falar sobre isso? Sobre a gente, como nasceu o homem, nas primeiras encarnações, como é que a gente é? Vocês lembram disso? A gente é totalmente primitivo, né? A gente é simples e ignorante, lembra? Ignorante. Uhum. Só isso que a gente é. Ou seja, ignorante porque a gente não tem conhecimento, inteligência. E simples porque a gente é inocente, a gente está indo na base do instinto. Lembra que a gente veio do mundo animal? No mundo animal não havia inteligência, só havia instinto. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente vai ver, mas eu vou resumir aqui, só para, né, a gente vai ver logo mais na frente, que é basicamente o seguinte: quando a gente começa a encarnar como ser humano, a gente começa a perceber que a gente tem escolhas, mas não é na primeira vida nem na segunda, ele fala, né? Ele fala, é na 100ª milésima vida que a gente vai adquirindo o quê? Consciência. Eu sou alguém e eu não preciso fazer da mesma maneira que eu sempre fiz. Eu posso fazer de uma maneira diferente. Essa maneira... Oi. Dentro desse tema aí que você está trazendo, quando a gente vê hoje, né? Vamos imaginar hoje, alguns dos nossos irmãos aí com atitudes assim muito perversa, né? De muita maldade. A gente poderia entender que era um espírito que ele realmente foi aprendendo a praticar esses atos de maldade, quer dizer, ele foi adquirindo isso, ou é um espírito primitivo que não tenha consciência do que está fazendo? O que a gente consegue ter essa leitura assim? De fora, a gente não consegue saber e julgar ninguém. Só quem pode fazer isso é o próprio espírito. Primeiro ponto que você tem que lembrar. Entendeu? Ou seja, você não vai conseguir julgar se a pessoa ela está atrasada ou se ela está errando muito. Até porque ela pode já não estar errando tanto quanto ela errava e está se melhorando. Você não sabe. Só quem sabe é a própria pessoa. Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Não é uma forma de julgamento, mas é uma forma de compreensão até, para poder trazer o consolo e mostrar. O que eu entendi até agora, meu entendimento é o seguinte, é que aqueles que talvez... Tem dois pontos para mim. O primeiro ponto é o seguinte, eu posso estar mais desenvolvido e não ter errado na área que você está errando. E simplesmente, e numa outra área você não está errando e eu estou errando. Nós estamos até próximos na quantidade de encarnações, estamos aprendendo, mas a gente está se melhorando em pontos diferentes. Né? Assim, resumido. Ou então, eu sou um espírito mais velho que você, por isso eu estou mais adiantado em várias coisas. Mas, no final, isso não interessa para você e nem para mim, uma comparação com ninguém. O que isso me interessa é em relação a mim mesmo. Por quê? O que você está buscando na vida? Não é felicidade? Todos nós buscamos felicidade? Quando é que eu tenho felicidade? Quando eu ajo da maneira correta. Não é? Então, se eu sei agir da maneira correta e eu tenho felicidade, eu vou continuar agindo daquela maneira. Ah, mas tem gente que escolhe agir errado. Escolhe. Aí ela suporta a dor. Né? Ela suporta um sofrimento, que é um sofrimento, pode ser de dois tipos. Né? Físico e moral. Já viram Paulo falar sobre isso? Sofrimento pode ser físico e moral. Antes a gente só falava do sofrimento físico, não separava. Kardec separa isso. Isso foi tirado da Gênese. Tá? Isso eu sei que foi tirado da Gênese. O físico e o moral. Mas, assim, se eu faço a mesma coisa de uma maneira errada, isso me causa sofrimento, virou um hábito, não virou? Que hábito é esse? Aí já não é mais um hábito condicionado. Eu fazia de uma maneira. Se eu estou fazendo de uma maneira e eu não sei porque eu estou fazendo aquilo, como é que eu posso ser responsabilizado? Compreende isso? Eu não sei, eu estou reagindo por instinto. Lembra que eu trouxe o instinto? Quem entra na minha casa, eu mordo até matar a pessoa.
É errado matar a pessoa nessa situação? Não. Invadiu a minha caverna? Não invadiu a minha caverna? É errado matar? Como é que você vai saber se é errado? Mas se o Sátiro está agindo por instinto, não é errado. O Sátiro não pode ser culpado disso. Ah, mas isso o Sátiro sabia e isso foi uma escolha dele. Porque ele já teve outras pessoas que ele não matou. Mas essa ele escolheu matar. Mas como é que você vai saber se isso é uma escolha ou não? Se o Sátiro domina isso. Se o Sátiro tem consciência do seu ato. Como é que você vai saber disso, se você não é o Sátiro? Qual o estágio que eu me encontro? Então, só eu que sei como é que eu estou. Ninguém mais consegue interpretar isso. Né? Então, vamos voltar. Eu tenho um ato. Se o hábito que eu crio é de uma coisa que me causa sofrimento, isso é um vício. Vício é adquirido, percebem? Olha uma diferença... Vamos tocar. Olha a diferença grande entre o vício, que é algo adquirido, é um hábito adquirido, né? E a questão de você ter uma culpa, que é na moral heterônoma. Você é culpado, você está aqui para pagar essa culpa. Você errou. Você já nasceu errado, você já é culpado, já foi julgado, inclusive. Você só vai embora daqui o dia que você parar de ser culpado, fazer coisa errada. Como se você tivesse plena condição de decidir tudo. Então, estão conseguindo acompanhar, grosso modo, a coisa? Eu não sou Paulo, né? Pelo amor de Deus. Estou tentando lembrar da maneira que eu estou entendendo a coisa, que eu estou vendo. Então, em relação ao outro, eu não posso ficar julgando o outro. E é perda de tempo. Porque julgar o outro não me faz evoluir. Agora, olhar para mim e falar o seguinte... Toda vez que eu faço isso, eu sofro. Por que eu faço isso? E começar a tomar consciência de que talvez eu faça uma escolha diferente da próxima vez e essa escolha não me leve a sofrer, me traga felicidade. Eu tenho a percepção que acontece assim, né? Cada um está num grau, a gente sempre fala, né? Cada um está num grau de evolução, certo? Sim. Ninguém... um dia... Quem sabe todos nós chegaremos no mesmo grau, a intenção é essa, né? Só que continuaremos sendo espíritos individuais. Então, eu penso assim, se tu, por exemplo, se eu, Marielle, faço algo, acabei, sei lá, me desentendendo com a pessoa, acontecendo algo que eu possa ter ofendido, magoado e tal, se esse sino bate dentro de mim, isso vai tudo dependendo da minha evolução, né? Daí cabe a mim ir atrás, tentar, mas eu acho que quando ele não bate, é porque assim, ou eu não tive, né, a intenção de fazer, enfim, porque eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo. Você não sabia o que estava. Não tinha consciência, exatamente, não estava sabendo, né? Então é bem justamente como você falou, só cada um pode saber de si, né? Então, cabe a pessoa, né, tentar não, né, se tu sabe o que tu fez, a pessoa pode ter magoado, mas tu não fez por consciência, não tá tudo certo, não tem, você não cometeu erro nenhum. Não sei. É isso, exato, eu pelo menos penso dessa forma, né, eu fiz o que eu achei que deveria ter feito, não, né, pensando no melhor, mas não na intenção de prejudicar alguém, mas se você faz um ato querer, acabei... Se você faz um ato condicionado, ele não causa nenhuma impressão em você, entendeu? Sim, isso. Você está no automatismo do animal. Isso. Agora, algum dia você fala assim, poxa, mas se ao invés de matar, se ao invés de fazer isso, será que eu vou fazer diferente? Ou seja, eu comecei a adquirir o quê? Nas minhas vivências, eu comecei a perceber o mundo e eu comecei a ganhar inteligência. A capacidade me torna consciente de que eu posso fazer algo diferente. Eu não sou obrigado a toda vez que alguém entra na minha caverna matar a pessoa. Eu posso não matar a pessoa. Isso não é uma ordem, não tem ninguém mandando eu fazer isso. É um instinto meu. E se eu não matar? O que isso vai acontecer? Quais são as possibilidades? Ou seja, eu estou adquirindo inteligência e estou fazendo escolhas. Escolhas. Na hora que eu faço as escolhas, né, eu posso tomar uma decisão para lá ou para cá. A decisão pode ser para o bem. Não, realmente eu vou escolher matar as pessoas. Né, para usar o mesmo exemplo aí, que é muito forte, mas que seja.
Podia ser uma coisa mais simples. Eu não lembro qual o exemplo que o Paulo usou. Ele usou uma vez um que eu gostei muito. Bem mais simples. Não, mas eu vou escolher não fazer isso. Vou escolher tentar conviver com a pessoa, sei lá. Né? Não matar e conversar com ela, mandar ela embora. Ou seja, se eu tomo esse ato e ele funciona, a pessoa toma um susto, fora da caverna, a pessoa vai embora. E eu falo, poxa, muito melhor. Né? Não me cansei, não tive que quebrar o tacape na cabeça dele, para depois ter que fazer um outro tacape. Eu me sinto melhor, entendeu? Aí é algo consciente, eu fiz uma escolha. Eu quebrei o meu instinto e passei a ter uma escolha. Naquele momento que eu faço a ter uma escolha, eu estou exercendo a minha liberdade. Se você fizer a escolha para um lado que te gere sofrimento, você está criando um vício. Se você fizer a escolha para um lado que te traga felicidade, você está criando uma virtude. Então, nós não somos obrigados a combater os nossos vícios. Por quê? Porque nós não temos vícios. Vícios e virtudes são coisas que nós adquirimos. Então, eu posso nunca errar e só ter virtudes. Vê que não é isso que me disseram em outras religiões, né? Mas é isso que o Espiritismo diz. Você é livre para não errar. Você escolhe... Sobre vícios e virtudes, a doutrina sempre nos fala, né? Se a gente encontrar porque é automático do ser humano, a gente sempre vê o vício primeiro, né? No que a pessoa tem. Então, olhar o vício que tem nela e consertar em mim. E ressaltar sobre ela a virtude que ela tem, né? Use a inteligência. Observe no outro o que você esteja fazendo. Quem Kardec convida a gente, eu lembro sempre desse trecho, você falou bem lembrado. Ele fala assim, algo parecido, de que você não é obrigado a aprender só com seus atos. Você pode aprender a inteligência com os atos que você vê nos outros. Sabe aquele negócio? Pô, meu vizinho se jogou do precipício para ver se estava tudo bem. Deu errado. Ele nunca mais voltou, entendeu? Então, assim, o o homem da caverna, vai lá, não vai fazer aquilo. Ato errado, né? Uga. Não é legal pular daquela pedra, né? Uga, não vou pular. Aí pronto, você aprendeu olhando o outro, isso é inteligência. Você fez uma escolha. Seu instinto podia ser, siga para o norte. No norte tem um precipício, né? Opa, peraí, não. Vamos contornar um pouquinho para o lado aí, passar o precipício. Eu vou seguir para o norte, mas com um pouco de inteligência. Então eu fiz uma escolha. Isso influenciou a mim. A mim, somente a mim. Entendeu? Eu evoluí. Eu aprendi alguma coisa. Aí amanhã eu faço a mesma escolha, semelhante, e aí vira um hábito. Aí eu passo a ter uma virtude. Eu sei fazer essa escolha bem. E isso me traz felicidade. Então eu tenho uma virtude. Ah, mas você nunca vai ter vício? Se você só escolher virtudes, para que você vai ter vício? Você não é obrigado a ter vício. Você tem vício porque você quer. Você está sofrendo, fala assim, mas não estou sofrendo o suficiente. Tudo bem, eu quero fazer dessa maneira. Sua escolha é essa. Então você não sabe o que é felicidade naquilo, você sabe o que é sofrimento. Faz sentido? A gente vai estudar tudo isso na Gênesis. Faz bastante sentido, mas também há o sofrimento daquela questão assim, né? De você não ter intenção, às vezes, de magoar ou de machucar, e aí você vê que machucou por atitudes que talvez aquilo era mais assertivo, ou que aquilo seria mais assertiva, por exemplo, para um grupo maior, né? Quando você está aí dentro de uma administração de casa espírita e tudo. Então, quando você trabalha com isso, muitas vezes um lado pode sofrer algumas dores. E nisso também se dá dor, porque tu tem a consciência que tu não queria prejudicar ou trazer alguns danos, mas nem sempre a gente consegue salvar todos, né? Tem uma frase que eu estou aprendendo agora, que eu gostei muito, que o Paulo usa, eu acho que é dele, que ele fala assim, não se preocupe com os resultados, nunca, mas com as escolhas. Se você escolher certo, você fez o melhor que você podia fazer. Se a outra pessoa vai pegar a sua escolha e vai tomar uma decisão diferente, que vai ajudá-la ou prejudicá-la, é problema dela. Ou seja, se eu estou fazendo a melhor escolha
Eu estou me preocupado com a minha escolha ser boa. Por quê? Porque isso vai fazer bem para mim. Entendeu? Se eu sei que eu estou escolhendo uma coisa que vai fazer mal para os outros, eu sei que isso não vai fazer bem para mim. A gente sabe que está fazendo mal para os outros. Você vai ter sofrimento. Talvez não físico, mas moral. Concordam comigo? Isso é simples de você reconhecer. Sim. Não diga para ninguém. Mas não precisa dizer para ninguém. Você vai estar sofrendo porque você causou sofrimento a uma outra pessoa. Agora, se eu fiz querendo bem, mas mesmo se alguém sofreu, alguém passou por sofrimento, eu não tenho culpa disso. Eu não tenho culpa disso. É o que é... A gente sofre. Hein? Mas a gente sofre, porque não era esse o resultado das escolhas, não era esse o resultado. Né? A gente não tem controle. Deixa eu ver se eu lembro. Teve um exemplo que o Paulo deu. Não lembro agora. O Paulo sempre fala que a gente só tem responsabilidade pelas nossas escolhas, não pelos resultados. Não o resultado. É bem isso mesmo. Na verdade, ou seja, eu não posso me responsabilizar pelo que acontece com o outro. O outro é que tem que se responsabilizar pelo que acontece com ele. Cada um é responsável pelo que acontece. Aí volta naquela questão da responsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece. E ninguém mais. Lembra disso? É outra frase que ele frisa. Sim. Ninguém tem responsabilidade sobre o que acontece para mim. Só eu tenho responsabilidade. Se alguma coisa de ruim aconteceu para mim, eu que sou o responsável disso ter acontecido. Casa é o lado oposto da moeda. Eu estou me responsabilizando por tudo que me acontece. Não existe causa externa. As pessoas não podem fazer nada que me prejudique se eu estiver bem, se eu estiver fazendo as escolhas certas. Né? Agora, ele também diz em algum lugar aí na Gênesis, que eu já cheguei nesse trecho lá na frente, uma vez eu fui estudar isso, por isso que eu estou sabendo dizer isso, que é o seguinte: o sofrimento, que é a dor, sabe? Você fez uma escolha errada, caiu na pedra e quebrou a perna. Né? Ou causou mal a alguém e você sabia que ia causar esse mal. Porque se você não sabia, você não foi... Lembra? Você não tem nada. Eu não sei que eu estou causando mal a ninguém. Então, eu não tenho... Às vezes é um instinto meu agir dessa maneira. Eu não posso ser culpado por isso. Eu não desenvolvi nenhum livre-arbítrio ainda. Nesse tema, eu não tenho livre-arbítrio. Esse é um dos problemas que a gente tem que superar. Né? Que foi tirado do Espiritismo. No Espiritismo passou a se dizer que nós temos livre-arbítrio. E nós não nascemos com livre-arbítrio. Nós desenvolvemos o livre-arbítrio. Então, dessa maneira que a gente está falando, lembra? Primeiro eu aprendo, eu tenho consciência de mim, vou aprendendo, adquiro inteligência, e daí eu uso a vontade e faço as escolhas que eu tenho. Aí eu desenvolvo atos e desenvolvo hábitos. Então, o processo inteiro é sob meu controle. No que eu desenvolver um hábito, eu já estou com o livre-arbítrio funcionando naquele item. Mas aquele outro item que invadiu minha caverna e eu mato quem invadiu, é o meu instinto. Eu sempre fiz assim. E eu não sinto nada. Eu não fiz escolha. Um dia eu vou me tocar que eu posso ter uma escolha naquele item. Aí eu vou desenvolver o quê? Consciência, naquele aspecto, inteligência, outra coisa. Fiz a escolha por vontade própria. Quando eu fiz a escolha, pronto. Aí, se você fizer a escolha naquele momento, fazer a mesma coisa que você fazia antes, você não pode dizer mais que você é simples e ignorante. Naquele ato. Você assumiu aquele ato. Aí você fala assim, poxa, mas eu sei que eu podia ter feito diferente, mas eu não fiz. Não é mais instinto. Algo que você faz e esquece, é automático. É uma coisa que você escolheu automatizar. Toda vez que entrar, eu vou matar. Aí você passou... Eu acho que tudo isso faz sentido a doutrina espírita na forma que Kardec começou a escrever. Que ele sempre colocou todo mundo na mesa para que todos debatessem, para que todos estudassem e colocassem as suas opiniões, porque conforme a gente vai estudando, né, a gente coisas que a gente não sabia antes, acho que está travando, coisas simples que a gente não sabia antes, que a gente agia, só que não tinha conhecimento, né? Daí, conforme a gente vai estudando,
cabe a gente decidir seguir aquele caminho que a princípio seria o correto, ou continuar fazendo, né? E isso sempre está presente dentro da doutrina espírita, né? Sempre dentro dos estudos, assim, né? Essa maneira de agir autonomamente é uma coisa que, quando chegou na Gênese, o que a gente vai aprender, né? Quando a gente acabar. Eu estou me antecipando vários conceitos que a gente vai estudar ainda, né? Satir, né, nessa conversa toda aí, eu tenho observado, né, e vendo, quando a gente entra com a doutrina espírita, quando a gente entra, e até hoje, eles nos ensinaram a ser bonzinho, em vez de ser bom. O bonzinho, você concorda com tudo. Você não vai falar não para as pessoas, você não vai tomar a atitude que deve em relação à sua consciência, tá? Eu vou falar, mas eu vou magoar a pessoa, não. Eu não vou magoar a pessoa. É igual você fala, a minha consciência está em paz. Eu lembro que numa dessa entrevista do Paulo Henrique, ele falando, e eu concordo plenamente com ele, que eu tenho que agir de acordo com a minha consciência. Não quer dizer com isso que eu vou ser agressivo, mas é de acordo com a minha consciência, tá? E como eu disse, o nosso livre-arbítrio, ele não é absoluto, ele é relativo. Eu tenho ele até certo ponto. Eu não faço uso dele absoluto, entendeu? Eu entendo assim. Nós temos que tentar de ser bonzinho para ser bom. A gente não nasce culpado, a gente nasce sem culpa nenhuma, sem erro nenhum, entendeu? Logo, é o que eu falei, muito interessante essa palestra dessa semana. Aquela história do dogma da reencarnação por culpa, para pagar os erros. Não existe esse negócio de erro. Eu errei nessa vida, vou ter que vir na próxima para pagar pelo erro que eu fiz nessa vida. A gente acabou de discutir isso, percebem? É uma dica para vocês, percebem essa brincadeira, como é que é? Ou seja, o nosso livre-arbítrio é adquirido com o tempo. Eu vou me tornando cada vez mais consciente. Se eu escolher tudo errado, eu vou ter um monte de vício. Mas quando eu tiver, mais sofrimento eu tenho. Não só dor física, não é só sofrimento físico. O sofrimento físico, ele é tranquilo. Por quê? Essa vida acabou, ele acabou. Concorda comigo? Ele só existe na matéria, do sofrimento. O moral, não. O sofrimento moral você leva com você. Você vai ter várias vidas o mesmo sofrimento que você está sentindo agora, por várias vidas. E ninguém te impôs isso. Entendeu? Não tem ninguém dessa vida que vai do seu ladinho te impondo o sofrimento. Você sofre, ao ponto, inclusive, de achar que é um sofrimento físico. Você continua tendo sofrimento. Não é moral, porque você está olhando errado. Você está tendo um vício que você cultivou dentro de você. Ninguém empurrou isso para você, ninguém te obrigou a fazer assim. Raciocinando de modo simplista, tá? Eu questionava meu pai e minha mãe o seguinte, por que eu preciso de ser batizado? Vocês não foram batizados, não tiraram o pecado de vocês, eu não nasci, que pecado eu tenho? Você está entendendo? Então, você já nasce devendo, você já nasce para pagar. É um erro. Não, e inclusive na hora que se você não sabe disso, os primeiros anos de vida eles te informam na religião que você é culpado, que você errou. E já começa a cobrar a conta imediatamente. Mas esse é o problema das religiões. Vamos estudar aqui como a gente tem que fazer, como a gente tem que olhar para nos melhorar, né? Então, assim, eu dei uma pincelada geral em torno disso, que é muita coisa que a gente vai ver mais na frente, que está envolvido na Gênese, né? Acho que já no primeiro capítulo, semana que vem, a gente já vai começar a entrar em alguns aspectos desses. Né? Bom, voltando aqui retrocedendo aqui para o prefácio de Kardec. Logo aqui tem um trecho que todo mundo marca. Eu sei porque aparece no Kindle trechos que todo mundo marca. Eu também concordei. Que fala assim, a doutrina é e só poderia ser o resultado do ensinamento coletivo e concordante dos espíritos. Certo? Coletivo, muitos espíritos, concordante. Todo mundo fala a mesma coisa. Somente com essa condição, ela pode se dizer a doutrina dos espíritos. De outro modo, seria apenas a doutrina de um espírito, e só teria o valor de uma opinião pessoal. Esse é aquele aspecto que Kardec fala. Um único espírito falando, encarnado ou desencarnado, é opinião. Não existe
isso, né? Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. A condição, mesmo de sua existência, de onde resulta que todo princípio que não tenha recebido, princípio de ensinamento, né? A consagração do controle da generalidade não pode ser considerado como uma parte integrante dessa mesma doutrina. Ou seja, se todo mundo, no geral, não falou a mesma coisa, de maneiras diferentes, não é doutrina. Né? Ele chamava de universalidade. A universalidade, né, não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada, cuja responsabilidade o espiritismo não pode assumir. Ou seja, não é espiritismo. Se veio de um único espírito, não incorpora na doutrina porque não é espiritismo. E aí ele afirma, ou seja, que tudo que ele traz teve essa concordância generalizada, certo? Acho que ele chama atenção na Gênese desse ponto que a gente sempre ouviu a doutrina, né? E cabe uma reflexão, na minha opinião, sobre como é que a gente tem aceito outras situações, né? Como é que a gente, às vezes, tem um único falando. Aí vem alguns livros lançados que vêm de um único espírito e de um único espírita. E só ele falou. E só ele falou. Você pode ser, eu sou da seguinte opinião. Vou dar um exemplo. Assim, eu gosto de Chico, por exemplo. Ele faz sentido para mim em várias coisas. Ou seja, eu faço uma análise também, qual é o segundo ponto de Kardec? Passa pela lógica da razão. Então, isso, para mim, já é, em alguns casos, suficiente. Mas você tem que lembrar de que a doutrina é eminentemente uma ciência. Então, você é chamado a compreender aquele aspecto dentro da forma como a gente age, como a gente vive, como a gente passa pelas coisas, inclusive no aspecto psicológico. É uma das disciplinas raiz nossa, é a psicologia experimental. Lembrem disso, lá, né, que a gente está estudando agora, estudamos nessas citações do prefácio do Paulo mesmo. Então, eu gosto claro de isso. Então, eu gosto de Chico. E não é tudo de Chico que... O Heloísa. Quem? Heloísa, quando eu vou analisar mensagens, o critério assim, que eu utilizo são os princípios da doutrina, né? Então, hoje mesmo a gente falou vários, né? Então, sobre a reencarnação, livre-arbítrio, né? Então, assim, se é uma mensagem, por exemplo, já vem com essa questão de castigo, que é o que a gente já falou hoje, né? Então, não é doutrinária, né? Então, eu procuro analisar, assim, pelos princípios, né? Se está coerente com isso, porque senão vai ser igual Kardec colocou aqui mesmo, vai ser uma opinião do espírito. Né? Vai ser uma verdade, assim, para gente. Não é espiritismo. É esse critério que eu utilizo. Digamos assim, eu escuto amigos meus. Posso escutar Chico, não posso? Sim, todos. A escolha é minha, eu tenho inteligência, tenho opção, posso escutar. Agora, daí eu dizer que isso é algo que o Espiritismo incorporou nele, pelos critérios que Kardec nos trouxeram, não, né? Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Agora, tem muita coisa que Chico usa que é do Espiritismo. Então, ele não está completamente errado. Ele não está trazendo uma outra doutrina. Ele está usando o Espiritismo para conversar com a gente. Certo? É assim que eu resolvo na minha cabeça essa questão. Mas o alerta cabe aqui. A gente tem que sempre passar por esse crivo, né? Universalidade e qual é a generalidade. Essa generalidade e essa universalidade. Vários espíritos, no geral, trouxeram a mesma mensagem. Então, uma mensagem universal, que foi trazida por diferentes médios, diferentes espíritos, da mesma maneira. Uhum. Entendeu? E... Fala. Não, assim, voltando para essa questão da única espírito, vamos dar exemplo de Chico aqui, né? A gente sabe que Emmanuel lá foi um dos grandes
companheiros dele. A gente sabe pela própria identidade de Emmanuel que não vem só dele, né? Vem de um grande lugar coletivo que ele vem trazendo, né, de conhecimento. Isso também tem que ser analisado dentro também tem. Indo de encontro que a Genesi falou, dos princípios. Porque quando vamos dar exemplo aqui, sei lá, agora recebi uma informação de um espírito, e pode ser um espírito mesmo, mas ele pode ser zombeteiro, ele pode querer trazer alguma coisa que não é a doutrina, ele vem trazer informações. E ela escreve um livro, né? Olha, agora está aqui, recebi dos meus mentores, então pode ser uma comunicação espiritual, só que será que ele quer trazer e acrescentar algo a mais como aprendizado, ou como doutrina, ou serve de realmente de consolo? Eu acho que são coisas diferentes, assim, que eu penso, né? Justamente. Né? Então, quando tu tem, inclusive, a identidade daquele espírito, ele não vem sozinho, né? Eu acredito que Emmanuel não vem sozinho como Emmanuel, um único espírito. Ele vem trazendo ali mas assim, a gente tem que passar por esse crivo e você pode aceitar um conselho. Por exemplo, eu lembro de um caso, eu acho que foi nesse vídeo daí que eu citei para vocês, do aspecto tríplice da doutrina, que o Paulo cita o exemplo do livro de Chico, aquele Pensamento e Vida. Eu sei porque eu não li esse livro. Eu estou comprando ele aqui. Depois que ele falou, eu falei, interessante. Que ele fala que no prefácio, Emmanuel diz que não é dele a obra, e nem foi ditada por ele. Foi passada por espíritos superiores, que isso não é nem um livro. Isso é um conhecimento comum que se usa com todos os espíritos que vão reencarnar. Aí ele fala o seguinte, os conceitos que estão dentro desse livrinho, que é um livro pequenininho, é moral autônoma completa. Ele cita isso. É moral autônoma completa, ou seja, ensinando a um espírito que vai reencarnar o que é a moral autônoma, lembrando a ele disso. Então faz sentido? Faz, porque Kardec já falou disso, já está na doutrina? Já está na doutrina. É só uma maneira diferente de falar, está tudo lá. Não foi trazido nada de novo. Já existe na doutrina isso, no caso desse livro. Tá? Então a gente tem essa capacidade de, ao conhecer a doutrina, realmente conhecer, não é conhecer 1, 2, 3 livros, conhecer todas as obras da doutrina, eu mesmo não conheço todas, né? Você saber o que a doutrina diz e o que a doutrina não diz, para você poder até fazer esse julgamento, senão você não pode fazer nada. Eventualmente você vai saber algo que ela não diz, até porque fere os princípios, como a Elô falou, né? Mas isso aí é heteronomia, fere os princípios da doutrina espírita. Não dá para aceitar isso. Não interessa quem falou, não dá para aceitar. Não, você não tem como aceitar. Está ferindo os princípios da doutrina. Isso é espiritualismo, é qualquer outra coisa. Não é doutrina espírita, ponto final. Não. Vou mandar mais um pouquinho para a gente acabar aqui. Alguma coisa mais aqui vocês viram? Está acabando aqui, né? Por isso que eu estiquei um pouco para outros temas que eu acho que são interessantes. Satir, você está falando de livros, eu trabalho com livros espíritas há 30 anos. Tá? O que tem de livro sendo editado antidoutrinário é um absurdo. Certo? Eu leio muito. Então eu vejo lá, eu vou analisando. É um absurdo o que tem de livro antidoutrinário sendo editado. O que acontece? O médico psicografa lá, vai em determinado não edita, ele monta uma editora e edita o livro. São erros doutrinários absurdos. Sim, acredito. Já vi esse tipo de livro também. Já pude analisar 1 ou 2, pediram para eu analisar, e eu encontrei também. Olha, não me parece que é. Quer ver um livro bem divertido que as pessoas gostam? Eu vi o vídeo, me pediram para analisar o vídeo. É aquele da Data Limite. Eu vi esse vídeo há 5 anos atrás, 6 anos atrás, da Data Limite. Eu comecei a ver, com 10 minutos do vídeo, eu falei assim, pelo amor de Deus, cara, Chico não disse isso. Está completamente fora da doutrina, entendeu? Esse negócio de karma, destino. O nome já diz, Data Limite é um destino. Chegamos no momento crucial da humanidade. Isso é um destino. E tem outros que fazem absurdo. Então, assim, aí você analisa,
Eu vi o filme todo, eu achei bonitinho o filme, mas doutrinariamente não tem nada no filme. Eu não vejo esse encantamento todo que as pessoas têm por esse filme, fala e passou a data limite, sabe? Aquele negócio de fim do mundo, essas predições todas. Os espíritos não fazem predições de nenhum tipo. Ninguém prognosticou a pandemia vai cair sobre vocês. Ninguém prognosticou isso. Porque vocês são culpados, são ímpios. Voltou a falar o ímpios, né? Aí sim, aí a gente está numa verdadeira religião, né? Você é um ímpio, você vai se lascar. Se lascar não pode falar na religião. Vai se dar mal. Não seja isso. Né? Seus pecados que vocês cometeram contra a terra, a natureza. Aí o cara enumera tudo. Qualquer coisa que ele falar está valendo, porque a gente errou em todos os lugares, né? Todos nós erramos em vários desses lugares. Então tu vai, pecamos contra a natureza, contra o ser humano, contra os animais, contra o extraterrestre. Até extraterrestre está valendo. Né? Você destruiu a terra, o extraterrestre ficou chateado lá. Então, é culpado de tudo. É a heteronomia. Não faz sentido isso. Entendeu? Se você tiver tempo e paciência, leia 5 dias no umbral para você ver. O umbral já é outro termo que é interessante, né? Um conceito que não existe na obra de Kardec, né? A obra de Kardec não existe umbral. Mas como descreve, um lugar físico, não existe isso. Aliás, não vi nenhum termo existe na obra de Kardec, umbral. Ô, Marielle, tu se salvou do umbral. Ah, sim. A Maria, a gente estava falando exatamente isso pelos cursos que é dado nas casas. A Marielle quase morreu. Ela disse que ia desistir, porque ela não aguentava mais de ir todo dia para o umbral, né? Toda vez que ela ia Não, é porque eu falei assim, quando eu estudei o ESD 1, lá, o ESD, né? Depois é o ESD, e eu falei assim, nossa, que maravilha que é o Espiritismo. Gente, para tudo tem resposta, uma doutrina consoladora, a gente consegue tirar todas as dúvidas que a gente tem da outra religião. Chegou no livro 2, eu disse, meu Deus, eu ia todo dia para o umbral. Quando eu tirava um dedo, voltava o dedo inteiro para o umbral. Mas o umbral é um termo interessante para ser estudado, entendeu? É algo que não existe. Algo que, assim, você pode dizer que é um estado de espírito, no máximo. Não, e chegou assim a ser tema de discussão, porque eu falei assim, meu Deus, mas então a gente estuda tanto, daí eu saí, então, daí falou assim, tá, eu saí da igreja católica, do inferno, né, do inferno, agora veio para a Cristina, vou pro umbral. Daí ainda falei assim, ao meu ponto de vista, eu acho que o umbral é cada um que faz, é um estado da pessoa, né? Assim como a felicidade, para uns a felicidade está em questão materiais, enquanto para outra a felicidade da pessoa basta ela ver o sol, o fato de acordar já é uma alegria para a pessoa, né? Eu acho que cada um faz, né? O seu dia, o seu sentimento. Se eu desencarno com muito de vício, eu tenho muito sofrimento, concorda comigo? Quando eu chego no mundo espiritual, eu vou sentir esse sofrimento que não é físico, mas ele é moral. Mas eu, inclusive, acredito que eu tenho sofrimento físico, porque eu trouxe ele comigo. Né? Porque eu absorvi esse sofrimento, eu vivo ele lá, porque no mundo espiritual não existe nada material. Não tem nada que te machuque, te faça sentir frio, sentir calor, nada disso. Isso não existe lá, isso a gente sabe. Mas eu acho que o estado espiritual que tu sai daqui, tu vai para lá. É você que sente isso. Só você que sente, exatamente. É o estado do espírito. Mas vem muito isso da obra de André Luiz, quando descreve no filme aquela imagem do umbral lá, aquela coisa arrastando. Então, aquilo ali é como se fosse... Mas ali eu gostei da explicação que o Paulo deu, que é o seguinte: se você é um espírito que não tem esse conhecimento sobre isso, e você vive essa experiência, como é que você vai narrar essa experiência? Como sendo um lugar, concorda comigo? Exatamente. Não quer dizer que seja. Você não tem conhecimento suficiente para poder analisar e narrar o que você está vendo. Então você vai ver como um lugar que eu estou. Você não está em lugar nenhum, você está no mesmo lugar que eu. Eu não vejo nada, não sofro e você sofre. Nós estamos do lado do outro lá. Porque aqui na própria Terra nós temos lugares semelhantes ao que foi descrito lá por André Luiz. Vai na África, nesses países, nesses lugares, nessas comunidades que é uma tristeza, com muita dor, com muito tudo. É exatamente igual, assim, no sentido de
faltando tudo ali, né? Então... mas aí você tem a diferença, né? Aqui você tem... existe uma dor física que ela é palpável no corpo. Concorda comigo? Não, eu tô falando assim na questão da imagem, assim, da figura, né? Não, aí você pega essa da imagem, dor. aí você pega essa imagem, sofre por alguma coisa, aí você leva essa imagem, aí você chega lá, você fala o quê? Meu Deus, parece a Etiópia aqui, estou sofrendo. É você que construiu aquilo. Criações mentais, né? O espírito, na verdade, cria os lugares porque ele pensa e sente, né? Então, todos os lugares criados no plano espiritual são criações mentais dos espíritos que precisam daquilo, né? É um estado de aquela região toda descrita que nem o Vale dos Suicidas, né? Não existe uma região circunscrita para... Não existe para nada. Suicidas, né? Na verdade, eles se aglutinam ali por afinidade de pensamento e sentimento. Né? Então, aquele lugar sujo, ou triste, ou mesmo as cavernas, porque eles precisam criar uns lugares que eles possam, de repente, se esconder. Não é questão de precisar, é questão de que esse é o mundo que eu conheço. Eu estou com esse sofrimento. Exato. Lá, aí eu me convenço de que aquilo é o pior que existe. Sim. Justificar o meu sofrimento. Mas sou eu justificando o meu sofrimento. Se um dia eu, lá mesmo, alguém me ajudar a compreender de que isso não é um fato, não basta alguém chegar e falar assim, Satiro, veja bem, não é bem assim. Vou te explicar a teoria de Allan Kardec. Isso vai resolver o problema? Não. Por quê? Porque eu não tenho consciência ainda. Lembra que a gente falou? Consciência, inteligência. Vontade. Vontade, né? Para fazer as coisas. Então, eu continuo escolhendo a coisa errada, a maneira de agir errada. Então, eu penso daquela maneira. Eu acho que assim, eu acho que acontece também assim, como nós somos energia, né? Eu acho que a gente tem afinidade com determinadas pessoas. Então, se eu tenho esse pensamento desse lugar, eu tenho afinidade com outra pessoa, nós vamos estar junto no mesmo lugar. Até uma vez surgiu uma discussão entre nós, assim, no grupo de estudo, que eu li uma vez sobre o Vales dos Tatuados. Que era mais ou menos como um grau, que a pessoa não podia ter tatuagem, que ela estaria no... Mas isso, exatamente. Tinha que ter lugar só para ele. Não, é questão de afinidade, é energia, né? Então, eu acho que a gente vai... daí houve uma discussão, imagina. Tudo que tu vai fazer, tu vai para um grau, não faz sentido. Eu sempre falo assim, eu tenho muito para aprender, né? Eu sempre falo assim, questão do umbral, né? Eu tenho muito para aprender. Agora, se eu tiver que ir para o umbral, eu vou para trabalhar, para aprender um pouco mais. Agora, se ficar lá rolando na lama, que graça tem. Rolar na lama, a gente rola aqui, né? Para isso, você tem que ter consciência do seguinte, porque se você vive um hábito, um vício, você, porque morreu, você não perdeu o vício. Não adianta o conhecimento que você tem. Exatamente. Você leva o vício para lá. Chegou lá, você vai... Sabe aquele negócio de chegou lá, eu vou sofrer não fisicamente. Eu acho que é físico, mas não é um sofrimento moral. Moralmente... E assim como você, a pessoa que vai para lá, né, tem esse vício, ela vai estar junto com outras pessoas que estão na mesma vibração, no mesmo campo vibratório com ela, com as mesmas dificuldades. E onde que se encontra, por isso que é o mesmo lugar, por isso que eu acho que existe vários lugares, assim. Porque, na realidade, a gente estuda que tem vários lugares, não é um só, não é céu e terra, né? A gente sabe que tem vários planos, né? Eu acho que isso aí é um estado de espírito. É estado de espírito, isso que eu digo. Mas eu digo assim, por exemplo, assim, se o meu estado de espírito for parecido com o teu, a gente tem energia, a gente estaria no mesmo lugar. Ou próximo, algo assim, entendeu? As pessoas que estão, tipo, no estado mais inferior, viciados, vão estar próximos, porque estão no mesmo campo vibratório, na mesma... Eu acredito, não sei, né? Uma aproximação natural, né? Isso, uma aproximação natural, exato. Existe uma aproximação... Está no mesmo padrão vibratório, então... Isso, no mesmo padrão, isso, exatamente, Então, pergunta isso, exatamente. Para ver como é que o Paulo reage a isso. Mas eu penso assim, eu não resolvi essa questão que era como a gente aprende, vibração, não sei o quê. Por quê? Porque, assim,
existe uma vibração, a gente se reúne no mesmo lugar. Então, existe um lugar. Existe uma criação mental, né? Existe uma criação mental. Criação mental. Será que ela pode ser a mesma da sua? E da sua, e da sua, e da sua? E nós todos nos encontrarmos lá? E o que isso impacta na minha melhoria? Na minha felicidade ou no meu sofrimento? Em nada. Eu já estou sofrendo pelo que eu sinto. Nós estamos todos juntos lá. E eu resolvo o meu problema, eu paro de sofrer, paro de ter aquela visão, aquela imagem mental, vou chamar assim, e saio dali. Eu parei de sofrer, eu não preciso mais estar ali. Não. Mas talvez seja parecido como aqui, tipo assim, por exemplo, na Terra é assim, né? A gente tem afinidade com as pessoas, pela questão, às vezes, de conhecimento, a gente gosta do mesmo assunto, né? Por exemplo, agora nós estamos num grupo de estudo, temos a mesma afinidade, estamos querendo adquirir o mesmo conhecimento. A partir do momento que talvez esse aqui para mim já não vai me atingir mais, eu vou para outro grupo, vou para outro, né? Então eu acho, talvez pode ser a mesma forma, é isso que eu digo, a questão de afinidade, né? Não vai entrar outra pessoa que não sabe do espiritismo no grupo, que não tem afinidade nesse assunto, né? O mesmo interesse, no caso, assim, né? Mas a minha evolução, ela só se deve a mim, né? Ô, Satiro. Fala, seu Humberto. Eu entendo assim, o umbral foi uma criação de André Luiz, porque eles falam mais especificamente no umbral só no nosso lar. Nosso lar foi escrito por volta de 1939, 40 e poucos. Mas ele não teria palavras para exprimir o que a gente entende hoje naquela época. Então, eu entendo... Verdade. Opinião minha, tá? Minha, não é do que ele escreveu. Ele deu aquela imagem para explicar o que ele via. Você está entendendo? Verdade. Aí o pessoal pegou o umbral e nosso lar. Não é que ele estava mentindo. Não, ele não está mentindo. É um jeito de expressar, para explicar o que ele estava vendo. Entendeu? Eu entendo assim, isso é a opinião minha, do Humberto, não é doutrina espírita, não. Eu concordo. Assim como eu acho, seu Humberto, que quando a gente começa a ler o livro dos Espíritos, que tem determinadas perguntas que que foram feitas e não foi respondida, que a gente não tinha conhecimento o suficiente para entender, vai chegar um determinado momento que essas perguntas vão ser respondidas. É que hoje a gente não tem um grau de conhecimento para poder entender, assim como não tinha na época eles. Imagina, naquela época, falar coisas que nem hoje a gente consegue interpretar, né? Então, por isso que eu acho que sempre vai haver novas... Deixa eu jogar um problema para vocês, tá? Você acabou de falar um termo que eu tenho me questionado muito. Eu tenho que obter entendimento, certo? É isso que eu tenho que ter, entendimento só? Pensado sobre isso. Tá bom. Não, deu uma travadinha. Você pode... Inteligência, né? Mas quando eu adquiri um vício, eu não tinha inteligência? Tinha. Daí a questão do livre-arbítrio, né? Aí eu escolhi. Eu escolhi. Apesar de ser inteligente, eu escolhi o quê? Fazer algo que me levou ao sofrimento e que isso é um vício. Exato. O vício o que é? É um hábito que eu adquiro. O pecado o que é? É algo que aconteceu comigo que me deram. Você tem um pecado original. É seu. Você já veio errando. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos no vício. O que é o vício? É um hábito que você escolheu fazer e você adquiriu. Então, não reclama. Ninguém te impôs isso. Não tem ninguém que te coloca isso. Você vai voltar com este problema na próxima vida. Não existe essa pessoa. É você que escolhe voltar. Por quê? Porque você quer trabalhar esse problema. Você quer trabalhar esse vício e mudar o seu hábito. Você se convenceu, por algum momento, você se tornou consciente. Faz sentido isso? Entendeu? Se eu sou consciente disso, eu quero falar assim, mas eu não quero sofrer mais. Se eu não quero sofrer mais, eu tenho que mudar esse hábito. Basta eu querer não sofrer mais? Não basta, né? Por quê? Distraio e faço o vício. Eu me distraio e faço o vício. Não é isso? Então, eu vou sempre. Porque eu criei um hábito em cima de um vício. Então, mas se eu já tenho consciência, já é meio caminho andado. Porque eu posso tentar fazer diferente, fazer escolhas diferentes.
E aí eu vou fazer escolhas diferentes até criar uma virtude. Parar de errar e criar uma virtude, porque eu fiquei feliz. Então, só para entender, o vício, então, ele é um condicionamento de uma escolha equivocada, é isso? é isso aí. Assim, é a repetição de uma escolha equivocada. É um ato condicionado. O vício condicionado de uma escolha equivocada que me gera sofrimento, mas mesmo assim eu não consigo simplesmente com a vontade. Não, você está enganado. Não é imposto a você. Você escolheu pela sua vontade errar. Pela sua vontade. Ah, tá. Então, vê se eu estou entendendo direito. Eu escolho, com a minha vontade, agir de uma determinada forma errada, equivocada, né? Isso. Aí você sofre. E eu sofro por isso. Mas eu faço isso repetidamente. É isso? Aí vira um hábito. E aí vira um hábito, aí cria um vício. Você tem que fazer várias vezes a mesma coisa. Várias vezes a mesma coisa. Por exemplo, a questão do vício. A questão do vício, de um cigarro. Tu tens a escolha de não fazer. Tu sabe que se tu escolher pelo optar fumar o cigarro, isso vai te arcar com algumas doenças, algo vai acontecer. É tu que tá escolhendo esse caminho de continuar. Cabe a ti deixar ou cabe a ti continuar. Mas é que... A gente precisa da força da vontade. O egoísmo. Tudo depende de ti, tudo depende da gente, né? Não depende, às vezes. Onde você pode praticar a caridade ou você pode ser uma pessoa egoísta. Você escolhe, acha que é melhor você ser uma pessoa egoísta. Aí uma vez, amanhã de novo, depois de novo, depois. Após sucessivos atos, não numa vida, talvez em várias vidas, você adquiriu um vício. Mas se no meio do caminho você se conscientizar e falar assim, caramba, eu faço isso. Até que eu me dou bem aqui, né? Mas eu estou sofrendo muito. Como é que eu resolvo isso? Eu devo estar sofrendo porque toda vez que eu faço isso, eu me incomodo e começo a achar que eu fiz um mal para alguém. Aí eu comecei a me conscientizar de alguma forma. Aí eu falo assim, vou tentar não fazer uma vez. Aí eu vou lá e não faço. E faço a caridade. Aí eu falo assim, funcionou. Eu dessa vez não sofri. Estou tomando consciência. Vou tentar de novo. Aí você vai novamente, várias vidas fazendo isso. A opção é sua e só sua. Entendeu? É só você. Eu lembrei, agora que você está falando isso aí, de um exemplo que eu vi o Paulo recentemente dar numa palestra, que o homem está andando na rua e você vê o homem dando um tapa no outro, né? Aí você fica chocado e fala assim, nossa, mas como que esse homem foi ser agressivo com o outro desse jeito, dar um tapa nele, assim, na rua? Ele falou, você não sabe se antigamente, no passado, talvez ele matasse, né? Talvez ele matasse. Aí a questão do julgamento. Só dá um tapa. O cara é um espírito atrasado. Será que ele é? Em 10 vidas atrás, quando ele encontrava uma pessoa naquela circunstância, ele puxava o revólver e dava um tiro na testa. Exato. O cara melhorou pra caramba, né? Sair de um tiro na testa com um tapa na cara, o cara tá se recuperando bem pra caramba, né? Ele tá melhorando. Você não tem como julgar a pessoa, nenhum nem outro. Por isso que a gente não deve julgar ninguém. Você não sabe o grau de evolução de cada um. Só eu que sei o meu grau de evolução. Tem uma série que chama-se O Último Reinado. Fala sobre o rei Alfredo da Inglaterra, na época de 880, 900. O Último Reino. Depois de Cristo, né? Então, lá conta a história dos saxões, já da Deus e dos daneses que acreditavam nos deuses, né? Eu não gosto muito desses filmes porque tem muita violência, assim, né? E aí, assim, eu fui parar mesmo para avaliar a forma com que... Vamos imaginar que naquela época, eu vivesse naquela época. Eles não tinham nem noção, eles matavam, simplesmente matavam. Não importa se era criança, se era mulher, o filme... Mas não era todo mundo que fazia não era todo mundo, mas os daneses lá, que se consideravam guerreiros... Ele achava que eles não estavam errando, porque eles estavam defendendo terras, eles achavam que eles estavam fazendo correto, os deuses deles acreditavam nisso. Enquanto que os saxões que já falavam de Deus, tudo, eles queriam a paz, né? Então, assim, eu fiquei observando, imaginando, né, que hoje a gente já não faz isso, faz outras coisas, mas não faz isso de uma forma tão natural, né?
Mas tu viu, olha só esse processo que a gente já melhorou em 1.000.000 anos, né? Que deve considerar... A gente tem que lembrar o seguinte, a consciência não se dá só pela nossa experimentação, ela se dá pela observação também. Eu posso observar as pessoas fazendo coisas erradas e me comparar e ver que eu estou fazendo a mesma coisa. E eu perceber que ela está errando e eu falo, mas eu também faço isso. Ou eu posso observar alguém fazendo uma coisa certa e falar assim, poxa, por que esse cara faz sempre isso aí? E eu nunca fiz. E aí eu posso me dar consciência de várias maneiras e descobrir que ele faz porque é bom para ele. Mas será que isso não vai ficar bom para mim também? Vou tentar. Aí, assim, percebem? Isso não acontece só aqui. Isso acontece também no mundo espiritual. Nós somos a mesma pessoa. Os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Entendeu? O vício, a virtude, ele não é colocado em nós para uma vida ou para outra vida. É a gente que leva, a gente que traz. Se você acertou em todas as escolhas, parabéns, só tem virtude. Você está aproveitando bem. Você não sabe o que é vício. Se você não fez escolhas erradas. E o seu livre-arbítrio... Mas também tem determinadas escolhas, assim, que às vezes não é nem questão de vício e virtude, também tudo depende do nosso grau de evolução. Por exemplo, a gente sempre fala que dentro né, uma das frases mais ditas na doutrina espírita, do espírita, né, é que sem caridade não há salvação, né? E quando a gente começa a entrar nessa parte, saindo da teoria para a prática, tem determinadas ações que às vezes a gente não está preparado para fazer, né? Por exemplo, assim, a Elo sabe, a gente tem um projeto social que a gente começou faz pouco tempo. Quando eu comecei a colocar em prática, para mim era muito difícil, sabe, sentar, ouvir uma pessoa que tem um conhecimento menor do meu, que não tem um interesse menos que o meu, é difícil. E eu vi que para muitas pessoas isso também né? Não é fácil, assim, tem determinadas coisas que a gente sabe que a gente precisa mudar, que a gente... É muito devagar, mas que a gente tem que ir indo, trabalhando, estudando, né? Então não é questão... Não resolva. Né? Nada que o punhado de idas e visitas na rua, etc., não resolva. Exatamente. É que a gente teve uma palestra que a gente ouviu, um estudo que a gente fez da questão, o que é mais difícil, né? Foi feita a pergunta para nós, né? A caridade material ou a caridade moral? Né? A caridade material, tu vai lá, às vezes tu compra uma cesta básica, entrega e tu achou que, né? Daí todo mundo falou, é mais fácil, que é a caridade moral. Tem um engano de termo, a caridade material não é caridade, é benevolência. Benevolência, isso, exato, A caridade moral é muito mais um programa muito interessante sobre caridade que ele fez há umas 3, 4 semanas atrás. Se eu esquecer, me lembrem, mas eu publico para vocês o vídeo. Exatamente sobre caridade, sobre esse aspecto daí. É muito interessante. Deixa eu só jogar mais um pouco de sal, de tempero nessa comida aí. Tem uma palestra que eu vi do Paulo que é bem interessante sobre autonomia. E aí ele chega uma hora que ele conscientiza da seguinte maneira. Se você está fazendo uma coisa errada, um vício, um ato errado, isso vira um hábito errado, em algum momento você toma consciência. Quando você toma consciência, o que acontece com você? Você tem arrependimento. Então, a consciência de um ato errado que você está praticando, não interessa. Se você não tomar consciência, não interessa quantas pessoas apontem. Isso é arrependimento. Né? Foi uma pergunta que fizeram sobre prova e expiação. Aí, você, ao tomar consciência, você percebe que você criou um hábito. Tá? Se condicionou a fazer a coisa errada, vamos dizer assim. Aí você vai fazer o quê? Você passa pela expiação. O que é expiação? É você descondicionar aquele hábito e passar a condicionar um hábito bom. A expiação é você largar um hábito, não é uma punição. A expiação não é uma punição. Onde você vê a palavra punição e culpa, lembrem, não é moral espírita. Não é moral. E aproveita e vai pensar por quê que não é. Porque esses são os problemas diários nossos agora. Eu, pelo menos, diariamente, falei, meu Deus, mas isso não é moral espírita. Então, o que quer dizer com isso? Você vê, é assim mesmo que a gente tem que olhar? Começa a me questionar. Então, assim, a expiação, o que é? É você se descondicionar. Você saber que você está, tomar consciência que você está fazendo um erro, você se arrepende,
Por que você se arrepende? Ah, porque eu sou bonzinho com o outro. Não, eu me arrependo porque eu estou sofrendo. Porque eu estou passando por maus bocados. Em algum momento, daqui a 20, 30, 100 vidas, eu falo assim, chega, não quero mais isso. Né? Sai de mim, Satanás. Aí eu vou A expiação é tipo a prova da faculdade. Você teve a matéria, agora vem a prova. Agora você de consciência, eu percebo que dá para ser diferente, entendeu? Eu desenvolvi inteligência, consciência, inteligência, fui aprendendo ao longo das vidas, e daí eu passo por uma expiação. Eu resolvo, como eu me arrependi, a mudar. Aí eu me modifico ao longo de mais um tanto de vidas. Né? E o que é uma prova? Uma prova é quando eu faço a superação. É quando eu pego esse hábito, elimino o hábito ruim e fico com o hábito bom. Fico com a virtude. E aquilo vira um hábito que é uma virtude. Passei pela prova. Aquilo não é mais... Eu não vou esquecer mais, porque eu vou ser feliz. Então eu tenho uma virtude. Por que eu vou abandonar aquela virtude de novo? Explica. Se eu estou bem, se eu sei fazer... Sucesso, né? Eu estou feliz. Para que eu vou largar aquilo? Aí eu só tenho uma virtude. Entendeu? A visão é completamente diferente. Você tem um erro, você vai voltar aqui até você aprender a apagar o erro. Não, mas eu não tenho erro nenhum. Eu nasci simples e ignorante. Eu não faço nada por intenção. Sabe, a hora que eu tenho uma intenção, é porque eu tenho inteligência. Se eu tenho inteligência e eu escolho fazer errado, aí sim. Mas isso é um problema meu. Que eu sofro. Ah, mas o sofrimento que você fez quando você matou aquela família toda. Você saiu, estava injuriado, saiu, a porta do vizinho estava aberta, você entrou, fuzelou todo mundo, foi embora. Ai, estou mais aliviado. E esse tipo de sofrimento que você vem fazendo ao longo de várias vidas, Satiro, você não causou mal aos outros? Sim, não. Porque, olha só, a gente está aqui para passar por essas experiências. Isso matou você? Desculpa, mas algum espírito morreu? Ou você só desencarnou? A sua dor física passou, não passou? Você foi metralhado, mas a sua dor física passou. Quando você vai para o mundo espiritual, não tem dor física. Só tem a que você escolhe ter. Lá não existe dor física. E você não vai ter uma chance de voltar aqui, você não continua existindo como espírito? Não existe uma personalidade que não é o Satiro. O Satiro é dessa vida, né? Em outras vidas eu fui João, Maria, fui qualquer coisa aí. Entendeu? Várias coisas, né? Várias personalidades diferentes. Eu sou um espírito que é uma personalidade macro. Eu venho aqui, passo por essa vida por um instante. Então, para que tanta preocupação nesse sentido? Aí, o que eu levo, o que é? O que está comigo, né? Eu não levo o cadáver do cara que eu matei. Levo o cadáver dele? Eu levo o mal que eu fiz? Não levo. Eu vou sozinho. No meu momento, eu vou para o mundo espiritual. Falei, poxa, eu podia não ter matado. Daqui umas 50 vidas, eu falo assim, acho que é melhor não matar, não. Porque isso traz sofrimento físico e moral. O moral é pior, né? Porque o moral, eu não deixo na vida que eu larguei, né? Eu levo para o mundo espiritual. E vou ficar levando enquanto eu insistir nele. Ele não me larga nunca, aquele sofrimento moral. O sofrimento físico acaba. No que eu saio dessa vida, ele acaba. Aí eu era aleijado, eu tinha um problema mental. Isso fica para trás. Percebem? Coisas para vocês pensarem. Nesse sentido. Mas a gente vai entrar a fundo nisso tudo. Deixa eu só encerrar aqui, para a gente acabar aqui. Eu só vou ler os termos que eu achei interessantes, que eu marquei para mim, né, no meu estudo. Aí ele fala aqui, na última página, o mesmo aqui, os mesmos escrúpulos tendo presidido a redação de nossas demais obras, Kardec, né, falando, permitindo-nos com absoluta verdade dizer, segundo o Espiritismo, lembra que a gente discutiu, né, antes, porque estamos seguros da sua conformidade com o ensino geral dos Espíritos. O mesmo ocorre com esta obra, a Gênese, que por motivos semelhantes podemos apresentar como complemento das anteriores, com exceção, porém, de algumas teorias ainda hipotéticas.
que tivemos o cuidado de indicar como tais. Ele diz quais são essas, está indicado na Gênesis, né? E que devem ser consideradas como opiniões pessoais. É uma hipótese. E algumas são hipóteses que são do Kardec. Tá? Ou são de um espírito que falou, ele achou válido citar, mas ele bota como hipótese. Toda vez que você vê hipótese, é uma opinião pessoal de alguém, ou de um espírito ou dele. Né? Até que sejam confirmadas ou contraditas, a fim de que não pese essa responsabilidade sobre a doutrina. Por sua vez, os leitores assíduos da Revista Espírita encontrarão nela, na forma de esboço, a maioria das ideias desenvolvidas nessa última obra, conforme procedemos também com os livros anteriores. Quer dizer, é aquilo que a gente falou, né? Ele vem escrevendo a Gênese desde a Revista Espírita. Tem muita coisa lá. A gente está vendo já de cara aqui a quantidade de coisas que estão referenciadas lá. Allan Kardec. Certo? Hoje eu fui um pouco além, porque como era um tema que a gente ia encerrar hoje, eu queria retomar. E a gente não teve muita coisa em torno da questão da adulteração. Que bom, foi encerrado esse assunto. Né? Então, agora a gente fechou esse início para a gente entender essa lógica de como o espiritismo funciona, como é que Kardec montou ele, como é que ele organizou, que a gente já tinha ouvido falar, mas agora a gente vai estudar especificamente todos esses aspectos aí. E aí eu joguei uma pimentinha para vocês, que eu acho que alguns de vocês que têm visto as palestras do Paulo já estão pensando sobre isso, né? Tentando organizar na cabeça como é que a coisa funciona ou não funciona, né? Eu, pelo menos, estou com essa briga aí. Isso não é uma briga de uma semana, não. Eu sinto dizer, mas a gente leva um tempo. Pelo menos eu estou levando um bom tempo, uns bons meses para poder pensar sobre isso. Oi? Caiu o celular ou você? Celular. Algo mais? Alguém quer comentar alguma coisa? Estão bem? Então... Ok, está gravado, eu vou postar isso amanhã eu posto com calma, essa aula, quem quiser rever, né? Não é uma aula, desculpe, comentários meus, pelo amor de Deus, eu estou aprendendo, hein? Devo ter falado besteiras aí no caminho também, então me critiquem para me ajudar a aprender. Eu estou tentando trazer esse conhecimento, né? E algumas coisas estão naquele livro que eu falei, os aspectos, o tríplice aspecto da doutrina, né? Tem coisa lá. Todo vídeo o Paulo dá uma palhinha sobre esses aspectos que a gente falou. Ok, quer encerrar, por favor? Fazer uma oração de encerramento? A Heloísa faz com a mãozinha assim. Ó. É, a Heloísa, então. É ela. Eu vi também ela com a mão levantada. Eu não fiz, não levantei a mão. Na outra... fazer. Na próxima eu vou indicar o seu Humberto, eu te peguei. Tem que ser mais rápido, Luísa. E eu quietinha ali, ó. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, aos nossos bons companheiros espirituais, nossos amigos que nos acompanham aí nesta caminhada aqui no plano terreno. Agradecer a Kardec por trazer aqui o nosso guia de quem somos, para onde vamos e o que pretendemos ser perante a Deus, perante ao nosso processo evolutivo, e que esses encontros sejam sempre abençoados por nossos irmãos superiores, e que tenhamos sempre disponibilidade de dar aqui o nosso melhor, a nossa alegria, o nosso entendimento e a oportunidade que esses encontros sejam sempre muito felizes. Por isso, encerramos esse nosso encontro do estudo da Gênese nesta quinta-feira abençoada. Todos ficam com Deus e com seus mentores. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Eu preciso dizer para ler o capítulo 1, né? Para a gente vir
A próxima aula com pelo menos a primeira página lida, né? E compreendida. Semana que vem. Aí vamos começar o capítulo 1, finalmente. Obrigado, pessoal. Boa noite, sobrinho. Boa tudo noite. bem? Tem me atrasado hoje. Todos aí, meu tio. Falou, tudo bem? Boa noite a todos. Tá, boa noite, todo mundo. Até sábado. Obrigada por tudo. Boa noite. Tchau, Roberto. Tchau, Genezinho. Tchau. Vou fechar.